Muito bem, pessoal. Vamos fazer aquele resumo da nossa aula de hoje, né? Falamos sobre o fluido em si, o fluido, líquido e gases, tá? Então, nós falamos sobre a pressão no fluido, o que é pressão, já estudamos pressão, é força sobre área. Os fluidos também, só que os fluidos exercem essa força do líquido sobre o corpo, tanto de baixo para cima como de cima para baixo. Vamos lá, então, dar uma olhadinha no resumo de hoje, ok? Olha aí. Estática dos fluidos, parte 2, né? A variação da pressão com a profundidade. Lembrando que nós temos a variação da pressão com a altitude, quando fala de gases, né, o ar, a pressão atmosférica devido ao ar que nós temos no nosso planeta, em torno de todo a parte da superfície do nosso planeta. Vamos falar também da profundidade, porque nós temos os líquidos, principalmente a água, né, do mar, dos rios, lagoas, etc. Falar da pressão com a profundidade, então. Lembrando que a pressão aumenta com a profundidade, assim como a pressão diminui com a altitude, porque o ar, quanto mais longe do planeta. E aqui é a mesma coisa, se o fluido, o ar, quanto mais longe a pressão atmosférica é menor, quanto mais longe do planeta, a profundidade é em direção ao centro do planeta. Então, quanto mais profundo, mais perto. É a mesma lógica, você tem o planeta aqui, ó, e tem a atmosférica aqui, atmosfera, né? Olha, se você analisar um ponto aqui, é a mesma coisa. Aqui a pressão é menor, aqui é maior, então quer dizer que para cá aumenta. Como o oceano aqui vai para cá, para o lado do planeta, também aumenta. Então a lógica permanece a mesma. Não tem nada de errado com a altitude, só que a altitude a gente mede para cima. Então quando a gente fala em medir para cima, por isso que a gente fala que é menor. E a profundidade só fala em medir para baixo, não tem profundidade para cima, né? Certo? Então é por isso, mas a ideia é a mesma da pressão, tá? 1 atm a cada 10 metros de coluna de água, lembra que é a água, considerando a água do mar com a mesma densidade da água do rio, aí sim, a gente pode dizer que 1 atm a cada 10 metros de coluna de água aumenta, tá? O cálculo da pressão no interior de um fluido, né, no caso, vai depender da pressão do ponto 1 e da pressão do ponto 2. Ela forma justamente a equação fundamental da hidrostática. Por quê? A pressão num ponto mais profundo é igual à pressão no ponto menor acima, né? Mais ρHg. Se for o contrário, é menos. Só colocar um menos aqui, pode ser mais ou menos. Então, se o ponto você fizer de baixo para cima, o P2 estiver em cima, o P1 embaixo é menos. Se for para baixo, é mais. Simples, não tem que preocupar com isso, tá? Se você estiver falando com a pressão atmosférica na lâmina d'água, né, na lâmina do líquido, então, aí sim, aí não tem como ser para cima, só para baixo, e aí o sinal de mais. Qualquer ponto, qualquer pressão dentro do líquido, a partir da lâmina d'água, da lâmina de cima do líquido, mais ρHg. Aí não tem como fazer o contrário. Aqui você pode manipular os pontos, você tem aqui, né? Se tiver aqui e quiser saber para cima, então se o ponto 1 for aqui, o ponto 2 aqui, você vai usar menos. Se tiver na lâmina d'água e quiser descer, você vai usar mais. Mas aqui não tem jeito. A pressão atmosférica não pode ficar no fundo do líquido, né, pessoal? Não tem como, né? Então, é bem simples usar essa relação, não precisa só entender direitinho, profundidade, aumenta com a profundidade. Se for para cima, você subindo, você diminui com a ida até a superfície, porque a profundidade diminui também a pressão. Usa menos, para baixo usa mais, que é o normal. A gente fala de profundidade, fala para baixo. Vocês vão lá agora fazer as atividades de vocês, numa boa, tranquilo. E daqui a pouquinho a gente volta para tirar as dúvidas de vocês, qualquer dúvida que possa ter ficado durante a realização das atividades de sala, ok? Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Então, fizeram as atividades, estavam aí resolvendo.
E se por acaso ficou alguma dúvida, vamos tirar essa dúvida agora, né? Vamos ver direitinho se ficou alguma coisa para trás. Vamos lá, então, para a nossa resolução de atividade de sala, então, tirando as dúvidas. Vamos lá para a nossa primeira questão. Quando a pressão atmosférica aumenta uma certa quantidade, o que acontece com a pressão absoluta no fundo de uma piscina? Então, se você tem aí uma piscina, né? Você tem a quantidade de água direitinho, aqui você tem a superfície. Essa pressão atmosférica aqui é que mudou. Então, houve uma força aqui, um aumento da pressão, né? Aumento da pressão, força sobre a área nessa parte da piscina, com aumento da pressão atmosférica, mas não falou nada sobre a questão no caso, ρ, né? A densidade, G e H, nem da gravidade, nem da altura. A profundidade aqui da piscina era a mesma, a única coisa que aumentou foi a pressão atmosférica. Lembrando que a nossa equação, né, fundamental da hidrostática, ela é a pressão no fundo igual a pressão Tm mais ρHg. Aqui não houve mudança nenhuma, a mesma piscina, a mesma profundidade e a mesma gravidade. O que mudou foi essa pressão atmosférica. É claro que se a pressão atmosférica aumenta aqui, aumentou mais 0,5. Somando tudo isso, aumenta 0,5. Então, na verdade, vai aumentar. Não muda? Não, muda sim. Mudou a pressão atmosférica? Muda. Aumenta em menor quantidade? Não, não é na menor quantidade, na mesma quantidade. Então, a letra C aumenta na mesma quantidade. Não depende da profundidade da piscina, porque está falando da pressão atmosférica, a profundidade é a mesma. Então, letra C. Opa, letra D não, porque está no local errado. A letra C, tá? Letra C. Aumenta na mesma quantidade. Não aumenta em maior quantidade, não. Então, aumenta na mesma quantidade. Tá bom? Então, questão número 1, letra C, a resposta correta. Tá bom? Então, vocês viram direitinho aí que a pressão, na verdade, está relacionada aí com o que nós chamamos de a pressão atmosférica, né? Aumenta a pressão atmosférica, então aumenta na mesma quantidade, tá bom? Então, nós temos aí uma outra questão, né? A questão número 2. Nós temos uma figura, aqui tem um recipiente, tem um pistão, ou pistão, fala, não tem problema em chamar de pistão também. Isso aqui é um pistão que ele está e não deixa o líquido vazar pelas beiradas, feito de recipiente, geralmente borracha, né? Não deixa o líquido. Então, afundando aqui, apertando uma força aqui, empurrando todo o líquido para baixo, você vai ter uma pressão sobre esse ponto. Na figura, então, a pressão 1 é de 2 atm. E em 2 nós temos 4,5 atm. Se por meio do pistão a pressão em 1 for aumentada para 6, olha bem, era 2 no ponto 1, mas quando você coloca uma força sobre essa área, aumenta essa pressão de 2 para 6, certo? Aumentou de 2 para 6. Qual será o aumento da pressão no ponto 1? Então, o pistão vai aumentar, era 2, vai aumentar para 6. Então, nós sabemos que a pressão do pistão, 6 menos 2, vai ter um aumento de 4. Olha bem, a pressão era 2, aumentou para 6. O aumento de pressão foi de 4 atm, era 2 antes. Foi para 6, é um aumento de 4 atm. Tá? Em outra parte do líquido, a gente sabe que o aumento de pressão no líquido, ele aumenta de maneira igual, né? Qualquer ponto do líquido, o aumento será igual. Portanto, haverá um aumento de 4 atm, de 4 atm. Hoje está difícil aqui. Nós temos aí uma... Opa, vamos pôr um branquinho aqui. Né? Não sumiu aqui. Então, vamos lá.
a caneta, né? Aqui vai aumentar para 4 atm. O aumento é de 4 atm em qualquer ponto do líquido. Houve um aumento de 4 atm, há um aumento de 4 atm em todo o líquido. 4 atm. O aumento é o mesmo sempre, tá bom? Então, pessoal, vai ser um aumento de 4 atm, tá bom? Qual o novo valor da pressão em 2? Agora sim, em 2 você tinha um ponto, aumenta a 4, né? Então você tem o ponto 2, a variação, 4 mais 4,5. Em qualquer lugar aumenta 4, já que aumentou 4 aqui. Então, 4 mais 4,5 passa a ser uma pressão de 8,5. O 4 atm aumenta em todas as partes do líquido, tá? Aumenta em todas as partes. Então, 8,5 atm. Então, vocês viram aí, pessoal, que nós temos um exercício aí bem tranquilo, mostrando o aumento de pressão. Lembre-se que o aumento de pressão no líquido aumenta em todos os pontos, em qualquer ponto. O aumento foi de 4 atm. Então, era 2, forçou para 6, passou a ter um aumento de 4. Em qualquer ponto, vai aumentar a 4. O que estiver lá, mais 4. Né? Como o 2 ele corrigiu, na verdade, aumenta 4 atm em qualquer parte do líquido. Tá bom? Então, é importante entender que no líquido, a pressão sofreu um aumento em qualquer lugar do líquido, todo o líquido aumenta. Agora, a pressão não é a mesma. A pressão na superfície é uma, no meio é outra. Quanto maior a profundidade, maior a pressão. Mas o aumento de pressão aumenta de maneira igual. No líquido, a pressão se espalha, digamos assim, ou se reflete em cada ponto na mesma que houve na superfície, em qualquer ponto de um ponto. Aumentou, aumenta em todos o líquido. Distribui de maneira igual a pressão, aumentando na mesma quantidade. Não esqueçam disso, tá bom? Vamos lá para uma questão de Enem, então, agora. Nós temos uma questão de Enem, né? Vamos dar uma olhadinha nela. Olha, um tipo de vaso sanitário que vem substituindo as válvulas de descarga está esquematizado na figura. Ao acionar a alavanca, toda a água do tanque é escoada e aumenta o nível no vaso até cobrir o sifão. Nós temos aqui, né? O sifão está aqui, ó. De acordo com o teorema de Steven, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Nós já vimos na nossa aula de hoje. Assim, a água desce levando os rejeitos até o sistema de esgoto. Né? A ideia é forçar aqui, a água sobe e aí leva e depois continua até o final, puxando aí, e aí vem a água de novo da caixa e enche de novo o vaso, né? Ok? Sistema comum de qualquer vaso que nós temos, vaso sanitário, né? Tem essa ideia. A válvula da caixa da descarga se fecha e ocorre o enchimento, claro. Em relação às válvulas de descarga, esse tipo de sistema proporciona maior economia de água. A característica de funcionamento que garante essa economia é devido ao quê? Será que é devido à altura do sifão de água, ao volume do tanque de água, quantidade de água que tem no tanque, à altura do nível de água no vaso? Se o tanque tiver uma quantidade de água maior, não está economizando água, né? Ao diâmetro do distribuidor de água, ou a eficiência da válvula de enchimento do tanque. Qual deles, na verdade, está relacionado com a pressão, para ter uma pressão maior? É isso que nós estamos trabalhando, tentando entender, na verdade, aqui, certo? Olha bem, tem a válvula de enchimento, a boia de enchimento, uma alavanca aqui, claro, né? E tem um tanque. Então, a ideia, na verdade, é que a pressão no fundo dos dois recipientes é a mesma, certo? Você tem os recipientes, tem a mesma pressão. E independe do volume de água armazenada neles. Se depende do volume, você pode ter o quê? Aqui tem um volume maior e um menor. O que importa para empurrar a água lá de baixo é justamente o quê? É justamente a pressão no ponto, né? Então, ó, observe que a pressão que a água deve exercer para acionar o sifão depende apenas da altura da coluna líquida. Então, a altura é suficiente, não precisa de tanta água, não precisa alargar, ter uma quantidade maior de água.
Então, não depende das dimensões do recipiente, do tamanho, que a dimensão maior do que esse, na verdade, que tem um volume maior, é verdade, porque é mais largo, né? Assim mesmo, um pequeno volume de água armazenada, mas com altura suficiente para acionar o sifão, suficiente a água que você precisa aqui, que o sifão possa funcionar e puxar a água, então é isso que está a economia de água. Se você tem a altura correta que precisa e a quantidade de água que o sifão precisa, você não precisa mais água, tá? Então, a economia se deve ao volume de água armazenado no tanque. Você tem a mesma altura, não precisa de tanta água. Então, você, com aquela quantidade de água, é suficiente. Claro que a água, existe uma água mínima, aquela quantidade de volume mínimo que é o que vai ocupar aqui depois o sifão. Tendo essa quantidade e altura correta, você não precisa, na verdade, de ter mais água para empurrar. Não precisa do peso da água para ajudar aí, entendeu? Então, ao volume do tanque de água, no caso, né, água armazenada. A economia se deve ao volume de água. Você tem um volume menor. Olha bem, aqui mostra direitinho a relação do volume, né? Se você tem essa altura que importa, a quantidade de água mínima, aqui você tem um volume menor, não precisa de ter tanta água espalhada para ter uma quantidade maior de água. Então, na verdade, é isso aí que vai ajudar na economia de água. Mas tem que ter um mínimo. O mínimo de água não tem como, né? Aquela quantidade de água que você precisa aqui, só que distribui numa altura e não precisa de ter tanta água, não importa a água. Então, você faz essas medidas direitinho, né? Nós temos aí os engenheiros para poder trabalhar. Na verdade, é essa questão que importa. O que vai fazer forçar nesse exercício é a pressão, e a pressão depende da altura. Então, se você atingiu aquela altura, aquele mínimo de água, não precisa de ter mais água para tentar forçar e encher e ter uma água maior, que não tem necessidade. Suficiente para o sifão. Então, os engenheiros trabalham com essa ideia da eficiência com o menor possível, que você puder possível. Existe um limite, né? Ao colocar só meio litro, se você precisa de 2 litros, tem que ser 2 litros, tá? Mas se colocar numa altura mais baixa, a pressão é menor e não vai ser tão eficiente. Você coloca 10 litros de água, sendo que 2 litros resolveria. Então, tudo isso é que precisa estar analisando. Trabalhamos a questão do princípio de Stevens, muito importante esse princípio de Stevens, né? Que nós temos aí, onde diz que Stevens diz que a pressão no interior do líquido ela é ρHg, depende da profundidade, da gravidade do local e da densidade do líquido. Lembrando que quando é água, mesmo considerando a água do mar como cada 10 metros de coluna de água, aumenta na profundidade 1 atm. Então, se você mergulhar no mar, considerando a água do mar igual da água do rio, nós temos que 50 metros aumentou 5 atm. Como no mar é 1 atm, então vai ter uma pressão de 6 atm. Ah, só 30 metros, 3 atm. Com mais 4 atm. A pressão é 4 atm a 30 metros de profundidade, porque mais da pressão atmosférica. Mas os rios nem sempre estão no nível do mar. Então, se estiver num lugar mais alto, você tem uma pressão total menor. Eu falei do Lago Titicaca, tem uma pressão menor. A diferença é pequena, mas existe uma diferença de pressão atmosférica. Então, a pressão no fundo é menor, que você está sujeito. A pressão do mar não é mais a pressão do fundo do lugar que você está. 30 metros no Lago Titicaca, então você está com 3 atm, mais uma pressão atmosférica menor que nós temos em cima. Tá bom, pessoal? Então, nós trabalhamos os fluidos. Lembra que a pressão atmosférica, a altitude diminui, porque lá de cima para baixo, que a profundidade é para baixo, vai aumentar. Então, a mesma coisa da profundidade. Profundidade se trabalha com líquidos, né? Ou a partir do ponto da superfície do mar, e altitude subindo, indo contra o centro da Terra. A altitude é o contrário do centro da Terra, subindo, profundidade indo em direção ao centro da Terra. Certo? Bom, pessoal, até uma próxima aula.